Bom dia, bom dia. Quero cumprimentar todos os ouvintes do programa Conexão com Deus. Hoje são dia 1º de agosto de 2025, começando o mês de agosto. Hoje, sexta-feira, estamos chegando para mais um programa, o programa de toda segunda e sexta-feira, programa Conexão com Deus. Hoje, nessa manhã, já queremos aqui trazer então o versículo do dia que se encontra ali em Provérbios, capítulo 29, versículo 2, onde nós vamos estar meditando, então, numa palavra para que nós possamos começar bem aí o final de semana, aonde diz assim, Provérbios 29, 2 diz assim, quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo geme. Então, esse versículo expressa a ideia de que a justiça e a retidão na liderança de um governo trazem benefícios e felicidade para o povo. Por outro lado, a injustiça e a corrupção na liderança causam sofrimento e tristeza. A citação é frequentemente usada para contrastar os efeitos positivos de um governo justo com os efeitos negativos de um governo corrupto ou opressor. Ele enfatiza a importância da integridade e da retidão naqueles que exercem o poder. Então, palavra essa em Provérbios, capítulo 29, versículo 2, aonde diz, né? Quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo geme. Então, que você possa ficar com esse versículo. E hoje o tema também, hoje da mensagem, está ali em Levítico 25, 43, onde diz assim, não dominarás com tirania, mas terás o temor do teu Deus. Palavra essa, né, que hoje traz aí um tema que está aí nas mídias, né, estamos aí vendo aí em termos do governo federal, fala muito sobre tirano, sobre tirania, sobre ditador, um tema bem polêmico, e nós vamos ver o que a Bíblia fala sobre tirania, do que é a pessoa ser tirano quando chega no poder, né? Então, muitas vezes, todo tirano, todo opressor, toda a pessoa que quer ditador, ela vai ditar regras da sua maneira, do seu pensamento, infringindo muitas vezes as leis, mas muitas vezes esse opressor ele vai ter consequência. Nós estamos vivendo isso no nosso país nesses últimos dias, então é um tema que eu trouxe para que você possa também entender o que é tirania, o que é tirano, o que é ditador, por que existe, né? Essas pessoas que muitas vezes têm oportunidade de chegar ao poder e de fazer bem à população e muitas vezes usam para prejudicar a população, né? Então, nós vamos falar hoje sobre tirania e o que a Bíblia fala sobre essa palavra tirano, né? No sentido moderno de governante, opressor, mas sim em contexto que se refere à pessoa que exerce domínio injusto ou cruel sobre os outros, ou que agem com arrogância e desprezo. Então, todo tirano, ele exerce, né, esse domínio injusto ou cruel sobre os outros, e o que age com arrogância e desprezo. Então, nós estamos vendo aí, a mídia está mostrando o que está acontecendo em nosso país. A Bíblia condena a tirania e a opressão, enfatizando a importância do temor a Deus e a da justiça. Então, nós devemos temer a Deus em primeiro lugar, porque se nós não temermos a Deus e nós queremos ser tiranos, nós queremos ser opressor ou ditador, a justiça divina virá sobre nós. E a Bíblia fala, ai daquele que cair na mão de um Deus vivo, Deus poderoso. Então, que nós possamos ser sábios, né, com relação quando nós chegamos a um patamar ou chegamos a uma liderança, com a governança de algo, que nós possamos ser realmente usar, né, esse poder para beneficiar sim as pessoas, porque é um privilégio chegar até lá. Então, se é um privilégio, é Deus que permite todas as coisas e a gente vai trabalhar sim para que Deus possa nos dar sabedoria, nos dar direção para que isso venha trazer benefício, boas para a população em geral. No contexto bíblico, onde a palavra tirano aparece. Então, a palavra tirano, ela aparece em vários contextos bíblicos,
E um aqui está ali no profeta Isaías, no capítulo 29, versículo 20 e 21. Fala sobre o fim dos tiranos e os escarnecedores, aqueles que oprimem e praticam a injustiça. Olha só, né? Fala sobre o fim deles, né? O fim dos tiranos, os escarnecedores, aqueles que oprimem e praticam a justiça. E os fim deles, dessas pessoas que são tiranos, são um fim cruel, porque da mesma crueldade, da mesma opressão que eles usaram contra alguma pessoa, usaram ali o seu cargo, eles também, eles serão, né, ali, a justiça virá sobre eles, e será dura, né? Então, nós podemos ver nas histórias, tanto as bíblicas como as histórias aí de governos que foram tirando em seus países, que a punição, quando veio punição até mesmo de morte, né? Um exemplo disso, né, que nos anos 90, ali 92, Saddam Hussein, né, ele acabou aí sofrendo, era um tirano no seu governo, e aí sofreu com a sua própria vida. Levíticos 25, 43 orienta a não dominar com tirania, mas com temor a Deus, mostrando a importância da justiça e do tratamento justo. Então, o governante, todo aquele que vai estar como líder ou estar num cargo importante, ele precisa ser justo, ele precisa ter a direção de Deus, para que diante de Deus, diante do seu coração, não ser injusto, né? A Bíblia relata uma história bíblica de um juiz iníquo, de um juiz injusto. Ele estava para julgar uma causa de uma pobre viúva e aquela causa não saía. O juiz não julgava porque tinha um coração endurecido. Ele não tinha temor a Deus, era tirano e não queria julgar a causa daquela viúva. E ela então insistiu. Ela pediu a Deus e aí Deus convenceu aquele juiz que era tirano a fazer com que o processo daquela pobre viúva fosse julgado e assim teve êxito. Então, nós temos que ter, né, nessa direção, quando somos líderes de algo, possamos ter realmente o temor de Deus e governar com justiça, nunca com injustiça, porque quando nós governamos e oprimimos, tanto faz, né? Sendo um líder na família, um líder na igreja, um líder em várias áreas da sociedade, nós precisamos ser justos, né? Nunca ser injusto, não comprimir ninguém, nem nossos filhos, não comprimir nem nossos amigos, não fazer opressão às pessoas, mas procurar ser justo e procurar sempre fazer coisas boas para que as pessoas possam estar da melhor possível ao redor da nossa vida, ao redor do nosso comando. Nós queremos ser realmente pessoas que tenham sabedoria e temor de Deus para que essas pessoas também possam ser abençoadas. Então, em Atos 19, 9, menciona a escola de um homem chamado Tirano, onde Paulo pregava o evangelho em Éfeso. Paulo estava em Éfeso, onde pregava o evangelho. Os judeus se recusaram a acreditar e começaram a falar mal do evangelho publicamente. Paulo então separou os discípulos e passou a ensiná-los diariamente em um local diferente, a escola do tirano. Essa separação demonstra a importância de se afastar de influências negativas e buscar um ambiente próprio para o crescimento na fé. Então, em resumo, Atos 19, 9 mostra a decisão de Paulo de se afastar de um grupo que estava ali impedindo o avanço do evangelho e a sua escolha de buscar um local adequado para ensinar a discipular. Então, muitas vezes, né, temos que ser como Paulo, ser sábio, né, quando às vezes um tirano, um opressor tenta nos oprimir, impedir ou afastar nós de fazer algo de bom, nós temos que se afastar, procurar sempre um lugar onde nós possamos desenvolver da melhor forma as coisas, né, adequadas para ensinar, para fazer coisas boas. Então, que nós possamos proceder desta maneira. O significado bíblico da tirania. Tirania na Bíblia é associada à opressão, que quer dizer opressão, domínio cruel, injusto sobre outros, explorando-os, privando-os de seus direitos. Né? Então,
a tirania passa por isso. Quem é tirano, ele é opressor, ele oprime as pessoas. Arrogância e desprezo também faz parte da tirania. Atitudes de superioridade e falta de consideração pelos outros, especialmente pelos mais fracos. E esse é uma característica do tirano, da pessoa tirana, né? Injustiça, falta de equidade, imparcialidade, prejudicando aqueles que não mais, né? Aqueles que são mais vulneráveis. Então, é a característica de um tirano, né? Um tirano, a pessoa tirana, a pessoa que tenha realmente condição de fazer o bem, mas muitas vezes ele quer ser tirano, quer ser injusto e quer oprimir as pessoas. Atitude na Bíblia em relação à tirania. A Bíblia condena a tirania em todas as suas formas, enfatizando a importância da justiça, da compaixão e do tratamento justo para com todos. Deus é apresentado como protetor dos oprimidos e é o vingador dos injustiçados, mostrando que a tirania não prevalecerá diante de seu poder e sua justiça. Então fica bem claro aqui o que a Bíblia fala sobre a tirania. O nosso Deus, ele é o Deus de justiça, né? O Deus, ele é apresentado como o protetor dos oprimidos. Por isso que quando nós somos oprimidos, nós buscamos a esse Deus, clamamos a ele, e ele, como nosso protetor, ele vai nos abençoar e vai entrar, porque ele é considerado o vingador dos injustiçados. Aqueles que são injustiçados, né, por um tirano, né, ele não prevalecerá diante do seu poder e da sua justiça. Deus, ele age, ele vai usar de várias maneiras. Nós estamos vendo isso acontecer em nosso país, sobre a tirania de uma pessoa que muitas vezes comprometeu uma nação. Personagens e suas características. Esses personagens aqui que a Bíblia fala foram pessoas muito tiranas quando tiveram oportunidade ali de reinar, né? E alguns reis aqui de Israel, de Judá, foram tiranos. E aqui um dos grandes reis tiranos que foi Acabe. Acabe, rei de Israel, conhecido por sua idolatria e opressão ao povo. Então já isso vem lá dos tempos, né? Ali de criação de todas as coisas, tempos antigos, onde ali os reis já exerciam esse papel de tirano, queria oprimir o povo, queria, né, fazer com que os mais necessitados, os mais vulneráveis, fossem oprimidos. Roboão, também filho de Salomão, que herdou o reino dividido e governou com a mão de ferro, aumentando a carga tributária sobre o povo. Também, né, Roboão foi um dos aqui tiranos que oprimiu o povo, aumentando a carga tributária, né? E nós estamos vivendo aí uma carga tributária muito grande no nosso país. Isso é papel de tirano e nós não podemos, né? O povo não precisa sofrer tanta carga tributária. Precisa, né, fazer com que essa carga tributária fosse simplificada para que o povo também possa ter condição, né, de viver, ter condição de comer, de se vestir. Então, governar com justiça, e aonde o justo governa, o povo ele é abençoado, o povo ele está alegre, está feliz. Então, nós precisamos ter essa noção do que é ser um tirano. Manassés, rei de Judá, que praticou idolatria e crueldades, incluindo sacrifícios humanos, né? Ele foi cruel. Então tem muitas pessoas cruéis, profanas, né, que estão no poder, mas praticam ali sacrifícios humanos de crianças, né? Sacrifício, persegue os injustiçados. Então são governantes que chegam ao poder e são tiranos para combater esses atos tão difíceis que a humanidade muitas vezes não aceita, e muitas vezes a humanidade ela é oprimida por esses tiranos. Acás, rei de Judá, que introduziu a idolatria no templo, desagradou a Deus. Então, também vimos aqui outro tirano bem conhecido da Bíblia, chamado Nimrod. Nimrod, descrito como o poderoso caçador, o construtor da Torre de Babel, associado ao desejo de desafiar a Deus e controlar a humanidade.
Como ser humano, muitas vezes, a gente não entende o que se passa somente no seu coração. E Nimrod, ele foi aí descrito como um poderoso caçador e construtor da famosa Torre de Babel, associado ao desejo de desafiar Deus. E ali Deus viu que esse tirano, quando começou a construir a Torre de Babel, ele ia progredir, ele estava desafiando Deus. Mas a Bíblia fala que ninguém desafia Deus, né? Ele queria controlar a humanidade. E aí Deus, ele permitiu que confundisse as línguas para que aquela torre não progredisse. E Deus interviu, então, naquele momento, né, ali, né? Herodes, o Grande. Embora não seja mencionado no Antigo Testamento, Herodes, o governante tirano da Judéia na época do nascimento de Jesus, é um exemplo de figura histórica com característica de tirania. Então, Herodes, né, o Grande, ele foi considerado ali um tirano, né? Quando Jesus nasceu, ele mandou que todas as crianças que nascessem homem fossem eliminados. Então, ali foi um tirano cruel. Nífilis, na narrativa da criação, os nífilis são descritos como gigantes violentos e poderosos, frutos da união entre anjos caídos e mulheres. Também outro ditador, Nabucodonosor, rei da Babilônia, conhecido por sua crueldade e conquista de Jerusalém. Nabucodonosor foi um dos, né, precursores aí da tirania também, né? O rei da Babilônia, conhecido por sua crueldade e conquista de Jerusalém. Então, ele foi um rei muito tirano naquela época. Outras considerações. A tirania na Bíblia é frequentemente associada à idolatria, desobediência a Deus e opressão do povo. Figuras como Nimrod e os Nífilis são exemplos de como a força e o poder podem ser usados para o mal e destruição. Então, o que é governar com justiça? Vamos falar aqui um pouco de um governo justo, né? Você justo. Nós falamos da tirania, mas também vamos falar de governar como justiça. Governar com justiça significa aplicar as leis de forma equitativa, garantindo direitos e oportunidades iguais para todos, sem discriminação. Isso envolve a proteção dos mais vulneráveis, a promoção da igualdade social e a busca pela paz e bem-estar coletivo. Então é importante, né, nós saber como governar com justiça. E para governar com justiça é fundamental o quê? O que precisa para você ser um bom governo, para você governar com ser justo nas suas decisões, respeitando leis, tal, o que precisa? Então, primeiramente, respeitar o Estado de Direito, assegurar que todas as ações do governo e dos cidadãos estejam em conformidade com a lei, garantindo que ninguém esteja acima dela. Isso é um dos primeiros e fundamentos que nós, quando assumirmos algo, precisa, né, ser estabelecido para nós governar com justiça. Promover a igualdade, implementar políticas que combatem a discriminação e a desigualdade social, garantindo acesso igualitário à educação, saúde, emprego e outros direitos fundamentais. Bem, proteger os direitos humanos, defender os direitos fundamentais de todos os cidadãos, incluindo o direito à vida, à liberdade, à segurança, à privacidade e à justiça. Também assegurar a transparência e a responsabilização, garantir que as ações do governo sejam transparentes e que os responsáveis por atos ilegais sejam responsabilizados. Também faz parte de um governo justo promover a participação do cidadão, incentivar a participação ativa dos cidadãos na tomada de decisões políticas e na fiscalização do governo, investir em educação e cultura, promover a educação e a cultura como ferramentas de desenvolvimento social e de formação de cidadãos conscientes de seus direitos e deveres, lutar contra a corrupção, implementar medidas eficazes para prevenir e combater a corrupção em todas as suas formas, garantindo a integridade do governo e a confiança da população. Buscar o bem-estar social,
implementar políticas públicas que visem melhorar a qualidade de vida da população, promovendo o acesso a serviços básicos como saúde, saneamento e transporte, criando oportunidades de desenvolvimento econômico e social. Isso faz parte, né, aí de um governo que governa com justiça. Então, nós aí hoje trazemos esse tema tão importante, né, sobre tirano, sobre tirania, um tema bem atual que nós estamos vendo aqui no dia a dia, se você for abrir hoje aí ou ligar uma rede de televisão, você vai ver aí muito sobre a palavra ditador, tirania, tirano. Então, para que você possa entender o que a Bíblia fala sobre tirania. Também falamos sobre o justo. Então, quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo geme. Então, que nós possamos ser justos e governar com justiça e com temor de Deus, e tudo vai, né, acontecer, Deus vai abençoar. Sexta-feira hoje, nós estamos já encerrando o programa. Quero agradecer aqui primeiramente a Deus, agradecer você que nos ouviu aqui pelo programa Conexão com Deus. Nós retornaremos na segunda-feira, às 8h30, 8h30 da manhã, com mais um programa Conexão com Deus. Também quero agradecer nossos parceiros aqui que nos ajudam no programa Conexão com Deus, o parceiro a Rainha Pré-Moldados e também a CJ Administradora Imobiliária, que fica ali na Avenida Paraná, 2162. Ali nós trabalhamos com compra e venda e com avaliações imobiliárias. Então, procure ali na Avenida Paraná, 2162, o telefone é 9954-7626. Pode falar comigo, Claudemir Martins. Nós queremos encerrar aqui fazendo uma oração para te abençoar, para que você possa ter um ótimo final de semana, e nós nos encontramos aí na segunda-feira com mais um programa Conexão com Deus, sempre trazendo aqui boas novas, conhecimento da palavra de Deus, através de temas bíblicos e da parábola do nosso Senhor Jesus, sempre trazendo algo para que você possa ter ensinado e compreender o que é palavras que muitas vezes você está aí na mídia ouvindo, mas nem sabe o que ela fala e o que ela realmente é. Então nós trazemos sempre assuntos, temas, para você compreender o que a Bíblia também relata sobre esses temas tão polêmicos que no dia a dia acontece. Nós queremos fazer a oração final e segunda-feira estaremos aqui novamente para trazer aqui a palavra do Senhor. Oramos então, que você tenha um ótimo final de semana, que Deus te proteja, e segunda-feira encontramos novamente já pela manhã, às 8h30, com o programa Conexão com Deus. Querido amado Deus, te damos graça por esse dia, pedimos a tua direção, que o Senhor venha abençoar a cada um, Senhor, que nos ouviu nesta manhã. Visita, Pai querido, as famílias, que o céu possa entrar nas casas, que a casa de cada um que nos ouve possa realmente ter um pedacinho do céu. O Senhor renova as forças de cada um das famílias, restaura, quebra todas as barreiras. Que o Senhor possa, Senhor, também visitar ali os órfãos, ó Pai, as viúvas, aqueles que estão doentes, numa cama, Senhor, ó Pai, que o Senhor possa visitar através do Teu Espírito Santo. E que Teu Espírito Santo nos conduza, nos livrando do laço, do passarinheiro, da peste perniciosa, de todo homem mau, e que nós sejamos revestidos pela Tua armadura. Nós pedimos a Tua direção, que nós tenhamos um ótimo sábado, um ótimo domingo, e na segunda-feira estaremos aqui novamente, se assim o Senhor nos permitir, para falar as boas novas, para falar do Teu amor e da Tua palavra viva e eficaz. É o que eu lhe peço e te agradeço em Teu nome, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.